No universo de Naruto, existem várias técnicas com diferentes funções, e uma delas são os jutsus de selamento. Jutsus de selamento são poderosas técnicas que podem selar uma pessoa ou biju. Porém, algumas técnicas de selamento são poderosas que podem selar até mesmo um Otsutsuki. Por isso, nesse vídeo você vai conferir e descobrir todos os jutsus de selamento que existem em Naruto e Boruto. Esse é o guia definitivo dos jutsus de selamento. Bora lá! Invocação, transformação da lâmina relâmpago. Essa é uma técnica onde o usuário sela qualquer arma ninja em um pergaminho especial de forma antecipada. Dessa forma, o usuário pode invocar no momento que quiser ao tocar nas marcas, e as armas ainda podem ser jogadas em alta velocidade. Essa técnica foi usada pelo Sasuke em sua luta contra o Itachi. Grande pirâmide mortuária de areia. Esse é um jutsu de selamento usado pelo Gaara em sua luta contra o Madara e contra o Urashiki. Quando o Gaara luta com o Shukaku, ele ainda pode reforçar o jutsu com as marcas do seu corpo. Com isso, ele cria uma pirâmide de areia que sela seu alvo. Essa pirâmide foi usada para tentar selar o Madara, mas obviamente não deu certo porque o Madara é o Madara. Selo da armadura de ferro. O selo da armadura de ferro é um jutsu de selamento usado por Kumogakure, a Vila da Nuvem, para selar o Hashibi. Isso nos seus Jinchurikis. Esse selo fica gravado em alguma parte do corpo do Jinchuriki. Infelizmente, nós não sabemos muito mais sobre essa técnica, além do fato dela ser inferior ao selamento de 4 símbolos que foi usado para selar Kurama do Naruto. Técnicas de selamento, 9 dragões de espectro de selos consumidores. Esse jutsu de selamento utiliza a estátua demoníaca do caminho exterior para drenar e selar chakra. Foi com essa técnica que a Akatsuki absorveu e selou o chakra das bijus. E esse é um jutsu que necessita de vários ninjas para ser executado. E ao final do processo, um dos olhos da estátua é aberto. Método de selamento de fogo. Esse jutsu é usado para selar os efeitos de uma técnica. É um jutsu que requer a habilidade do seu usuário e após os selos de mão serem concluídos, o pergaminho suga a técnica até o pergaminho. Esse jutsu foi usado pelo Jiraiya para selar o Amaterasu do Itachi quando ele e Kizami foram até Konoha. Método de selamento do mal. Esse jutsu de selamento é usado para suprir marcas ou selos de uma pessoa. E essa técnica só é efetiva em marcas fracas, mas marcas que têm um poder maior não pode ser totalmente reprimida, ficando dependendo da força de vontade de quem tiver o selamento. Foi com esse jutsu que Kakashi supriu a marca da maldição do Sasuke. Mas o maior selamento de todos são as informações que você vai receber aqui no canal. Aqui você terá as melhores informações seladas em você. Então garanta sua inscrição e ativa as notificações para não perder nada. E bora que tem mais selamentos vindo aqui no vídeo. Bora e fica até o final. Formação dos 4 nevoeiros pretos. Esse é um jutsu de selamento usado pelo Quarteto do Som durante a morte temporária de quem foi forçado a evoluir o selo amaldiçoado para o 2º nível. Essa técnica utiliza um caixão enquanto o processo acontece. E esse jutsu de selamento é totalmente desfeito quando o selo amaldiçoado evolui para o 2º nível. Bom, ele foi usado pelo Sasuke e pelo Quarteto do Som. Técnica de selamento, prisão do polvo. Esse é um jutsu de selamento usado somente pelos Jinchuriki do Hashibi. E essa técnica foi usada pelo Killer Bee após vomitar uma série de clones de tinta de si mesmo. Os clones de tinta atacam seu alvo e posteriormente endurecem completamente, deixando o alvo totalmente selado. Técnica de selamento, rugido final do leão. O canhão da cabeça do leão é uma técnica exclusiva da vovó Shio. Ela foi usada na luta final contra a Sasori, e ela é literalmente uma cabeça em forma de leão que é lançada em alta velocidade, e quando atinge seu alvo, o fluxo de chakra do ninja é parado. Assim, o alvo perde totalmente seus movimentos e a capacidade de usar qualquer técnica. No Shibari no Jutsu. Esse foi o jutsu de selamento mais utilizado durante a 4ª Grande Guerra Ninja, e ele consiste em um grande rolo gigante que embrulha totalmente seu alvo, impedindo assim o alvo de usar qualquer técnica. E com essa técnica, diversos Edo Tenseis foram derrotados e selados. Selo de auto-amaldiçoamento. Esse é um dos vários jutsus de selamento que o Danzo dominava. E esse é um jutsu de selamento usado em batalha que é secretamente colocado pelo usuário no corpo de um alvo. Quando é ativado, as marcas do selo se espalham e deixam o alvo totalmente paralisado. A única forma conhecida de se livrar dessa técnica é liberando uma grande quantidade de chakra. Foi assim que o Sasuke se livrou dessa técnica.
Técnica de erradicação da língua amaldiçoada. Esse é um jutsu de selamento que é usado em todos os membros da Anbu do Danzo. Ele foi criado para impedir o vazamento de informações confidenciais da Anbu raiz ou de qualquer informação que possa comprometer o Danzo ou a Anbu. Caso o portador do selo tente falar qualquer coisa proibida, ele tem todo seu corpo paralisado. E foi visto pela primeira vez na língua do Sai. Barreira, talismã, olho blindado. Esse jutsu de selamento foi criado em Kirigakuri para proteger partes específicas de um corpo. Quando determinada parte do corpo é atingida, o selo é ativado imediatamente, impedindo qualquer dano. Foi com esse jutsu de selamento que o Byakugan roubado do Ao era protegido de qualquer dano. Técnica de selamento, perseguição da visão do tigre berrante. Esse é um jutsu de selamento que foi criado pelo Anbu raiz do Danzo após a morte do terceiro Hokage. Esse jutsu de selamento é feito após o usuário desenhar um tigre gigante em pergaminho. Após isso, o tigre captura e sela o alvo do pergaminho. É uma técnica extremamente perigosa caso o usuário não consiga controlar suas emoções, e o seu principal usuário foi o Sai. Técnica de selamento reversa dos 4 símbolos. Esse é mais um jutsu de selamento usado pelo Danzo, e ela é possível após o usuário implantar um selo no próprio peito. Quando o usuário está perto de morrer, o selo é liberado no peito, formando uma grande esfera negra que pode matar qualquer um que esteja num raio de alcance. E foi com esse jutsu de selamento que o Danzo se autodestruiu e destruiu o olho do Shisui. Correntes de selamento adamantinas. As correntes de selamento adamantinas é uma poderosa técnica de selamento exclusiva do clã Uzumaki. Com essa técnica, o chakra do usuário é moldado em forma de correntes, que podem ser usadas para aprisionar chakra de um oponente ou de uma biju. Também pode ser usadas para criar uma barreira que é forte o suficiente para impedir alguém que entre ou saia dessa barreira. Barreira dos 5 selos. Esse é um jutsu de selamento que utiliza 5 selos em volta de determinado lugar, que pode selar completamente uma área, impedindo que qualquer um entre ou saia. E essa técnica foi vista sendo usada pela Akatsuki, e a única forma conhecida de ser desfeita é retirando os selos. Selo de 5 pontos. Esse é um jutsu de selamento usado pelo Orochimaru em Naruto clássico, e ele pode bloquear ou atrapalhar o fluxo de chakra de um alvo. Orochimaru usou essa técnica em Naruto para interferir no selo de Kurama. Dessa forma, Naruto não pode usar o chakra de Kurama ou contratar seu próprio chakra. Sorte que o Jiraiya apareceu e resolveu o problema desse selo, removendo ele do Naruto. Barreira de selamento de 4 cantos. Esse é um jutsu de selamento que precisa de 4 ninjas para ser realizado. Cada ninja usa um pergaminho como auxílio. E essa técnica só é possível se os ninjas tiverem um ótimo controle de chakra. E essa técnica é a ser usada para selar o Izobu, a biju de 4 caudas. Técnica de ligação das etiquetas de selamento. Esse é um jutsu de selamento usado pelo time de selamento das forças aliadas Shinobi para selar os ninjas reencarnados por Kabuto. Para essa técnica ser executada, é necessário que vários ninjas lancem kunais com um selo especial. Após atingir o alvo, o selamento é concluído com sinais de mãos. Selo de transcrição Izanagi. Esse é o jutsu de selamento que o Madara utilizou após a sua luta contra Hashirama. Ele consiste em selar o Izanagi do olho do Madara, e quando determinados requisitos são cumpridos, o Izanagi é liberado. No caso do Madara, foi sua morte por Hashirama. E esse cara assim que é preparado, hein? O cara preparou tudo, assim conseguindo reviver quando estava prestes a morrer. Selo de transição do Itachi. Esse jutsu de selamento foi usado pelo Itachi antes de morrer, momentos antes da sua morte, e ele selou um Amaterasu no olho esquerdo do Sasuke, que foi ativado quando ele teve contato com o Sharingan do Obito. Esse jutsu tinha como objetivo matar até então Madara, que no caso era o Obito. O Itachi também usou um jutsu semelhante em outro momento, só que foi para selar o Mangekyo Sharingan do Shisui dentro de um corvo, que posteriormente foi selado dentro do Naruto. O plano do Itachi era proteger Konoha. Estilo de selamento de 8 trigramas. Esse é o jutsu de selamento que foi famoso no anime porque é o jutsu criado pelo clã Uzumaki, e o Minato usou essa técnica para selar Kurama dentro do Naruto, mas também para o Naruto controlar o chakra de Kurama futuramente. E esse é um jutsu de selamento pensado para que a biju ajude seu Jinchuriki. E esse jutsu de selamento possui uma chave que pode ser usada para o Naruto controlar Kurama. Minato desde o começo
começo, planejava que seu filho tivesse o poder de Kurama, por isso aplicou esse jutsu nele. Ceifeiro da Morte. Correntes da Estátua Demoníaca. Esse é um jutsu derivado do caminho exterior que permite o usuário usar correntes de chakra que podem selar pessoas ou uma biju dentro da casca da Jubi. Com esse jutsu de selamento, o Obito e Madara puderam selar várias bijus ao mesmo tempo. E com essa técnica de selamento, o usuário ainda pode controlar as bijus seladas. Selo de drenagem de chakra. Esse jutsu de selamento foi feito para absorver chakra ao ser colocado em um alvo. O chakra é drenado e transferido ao usuário do jutsu. E ele foi usado pelo Kabuto durante a Quarta Grande Guerra Ninja para absorver o chakra restante do Orochimaru que estava dentro do selo amaldiçoado da Anko. Técnica de anexamento. Essa é a técnica de selamento mais padrão que existe. Com essa técnica, o usuário pode selar vários objetos ou seres vivos dentro do pergaminho que é liberado após o pergaminho ser aberto. Também é possível selar técnicas dentro desse pergaminho. É a técnica mais usada pela Tenten. Selo Tori. Esse é um jutsu de selamento que o Naruto obteve após derrotar e controlar totalmente Kurama. Esse jutsu é ainda mais poderoso que o selo de 8 trigramas. Com ele, Naruto pode isolar completamente Kurama no seu interior ou controlar a vontade da biju. Sorte de Kurama que Naruto é do bem, porque senão estaria ferrado nas mãos dele. Essa é sem dúvidas um dos jutsus de selamento mais eficiente da obra e apenas o Itachi foi visto usando essa técnica. Com ela, Itachi pode selar qualquer coisa que for perfurado pela espada Totsuka em um mundo de genjutsu eterno. Essa espada é uma contraparte da espada Kusanagi. É dito pelo Zetsu que Orochimaru passou toda a vida atrás dela, o que significa que Itachi de alguma forma conseguiu essa espada. Arte sábia, portão do grande deus. Esse é um jutsu de selamento exclusivo do primeiro Hokage Hashirama Senju, e ele tem acesso a essa técnica após entrar no modo sábio. Dessa forma, ele invoca várias estruturas de madeira que podem imobilizar completamente os movimentos dos seus alvos. Hashirama pôde até mesmo imobilizar o Jubi por alguns momentos, além de ter imobilizado o Madara na Quarta Grande Guerra Ninja. 6 caminhos Shibaku Tensei. E sim, esse jutsu de selamento é diferente do Shibaku Tensei convencional, pois para realizar essa técnica é necessário 2 pessoas. Uma parte tem que ter o poder Yang dos 6 caminhos e outra parte Yin. Só é possível realizar esse selamento após ambas as partes terem contato com o adversário. E esse jutsu foi usado 2 vezes para selar Kaguya, a primeira por Hagoromo e por Hamura, e a segunda por Naruto e Sasuke, após o sábio dos 6 caminhos conceder seu chakra para eles. Além disso, temos também o Shibaku Tensei convencional. Técnicas de selamento do Konohamaru. Esse jutsu de selamento foi usado pelo Konohamaru e ele cria 2 clones das sombras para formar um triângulo. Dessa forma, o alvo é selado completamente. Konohamaru ainda tem outro jutsu de selamento chamado selamento de 2 pessoas, onde ele junto de outro consegue imobilizar ninjas completamente. Biju Houreki. Esse foi o jutsu de selamento usado para prender Shukaku no corpo do Gaara, enquanto ele ainda estava na barriga da sua mãe. Por essa razão, a mãe de Gaara morreu no parto. E esse é um jutsu de selamento extremamente difícil de ser realizado, e é necessário habilidades em Fuinjutsu. A vovó Shio foi a responsável por realizar esse procedimento. Técnica do selamento na chaleira. Esse é um jutsu de selamento secreto da Vila da Areia, que serve para selar uma biju ou um Jinchuriki. Em Boruto, ele foi usado para selar Shukaku em chaleira para manter ele protegido do Urashiki. Arte Ninja Aço Negro. Esse é um jutsu exclusivo do Shinki. Usando sua areia de ferro, ele invoca sua marionete que morde o alvo, o que libera o jutsu de selamento e deixa os movimentos do alvo paralisado por alguns momentos. Shinki usou esse jutsu em sua luta contra Urashiki com a ajuda do Boruto. Selamento do Ishiki. Esse é um jutsu de selamento que não recebeu um nome ainda. Ele foi usado pelo Ishiki Otsutsuki para selar completamente o Naruto em uma cúpula, ou algo do tipo. Foi dito pelo próprio Ishiki que ele não matou o Naruto porque seu atual receptáculo estava muito fraco. Imagina se tivesse forte, né? Gostou de ver todos esses jutsus de selamento? Então vem fazer parte do nosso time, o time de nerds mais informados sobre Naruto e sobre Boruto. Então vem fazer parte do nosso planeta. Aqui no Planeta Nerd você tem as melhores informações. E se você gostou, deixa o like porque essa pesquisa deu bastante trabalho. E na tela está passando mais 2 vídeos sobre Naruto e Boruto. Clica neles que eu garanto que você vai gostar.